Estamos ao vivo, é isso. Nossa, gente, vocês sabem que a gente está na nossa 9ª semana seguida, conversando com gente desse Brasilzão inteiro. Hoje a gente está aqui com 2 núcleos, que são 2 núcleos muito especiais. A gente está aqui com o Rodrigo Pettinati, que é nosso coordenador nacional de Homens de Axé, que está aí tocando essa pauta pelo Brasil inteiro. E a gente está aqui com o Vixson, que está coordenando o GT de Juventude de Terreiro na Bahia, um GT muito importante também, muito atuante dentro da Renafro. O GT de Homens de Axé, Juventude de Terreiro e de Mulheres de Axé são os nossos focos aí de atuação, né? São os GTs que mais trabalham nesse processo, que mais trazem demandas, né? E estão aí incansavelmente, diariamente lutando pelas tradições de matriz africana. Vocês sabem que a apresentação de vocês tem uma demanda, e é uma demanda ali de mãe Nilce Naira. Ela disse para mim, ela falou: meu filho, todas as lives eu quero que você coloque a questão das pessoas, eu quero saber de onde que elas conheceram a Renafro, de onde que elas conheceram a nossa rede, como que elas se tornaram aí representantes da Renafro, representantes das tradições de matriz africana, e como que elas chegaram nesse lugar de empunhar a bandeira Renafro. Rodrigo, diz pra gente aí, se apresente, diga pra gente, de onde que você conheceu a Renafro? Como que se deu esse processo seu de entrar na rede? Vamos lá, boa noite, minha gente. Benção a todos. Benção aos meus mais velhos, meus mais novos, meus babados, minhas viagens, enfim, todos, né? Agradecer ao Oxum, a Deus e aos nossos ancestrais, inclusive nosso velho guerreiro que foi-se embora, mas deixou seu plantio, né? Seu plantio que continua plantando e colhendo ainda. Então, a minha história na Renafro já tem um tempão, né? Não sei se todos sabem, eu sou servidor da saúde aqui de Maceió, e uma vez eu recebi um chamado de capacitação sobre saúde da população negra. Esse foi pelo Ministério da Saúde. Gente, eu acredito que foi em volta de 2000. Eu sou meio ruim, né? Meio ruim de memória, meio ruim de fisionomia, meio ruim de números. Eu sou meio ruim para tudo. E aí, eu acredito que isso foi em volta de 2003, 2005, por aí. É uma coisa assim. Isso aqui foi logo no começo da Renafro. Foi logo no começo. E essa história foi convite a trabalho da Secretaria de Saúde, que foi uma capacitação onde estávamos presentes, eu, pai Adriano, pai Elias, pai Célio, gente, eram umas 10, 12 pessoas, e aí conhecemos a rede, e aí automaticamente eu me apaixonei, né? Que era a implantação da rede, né? O conhecimento da rede nesse espaço, que era um desafio muito grande, e aí eu agarrei, e desde então não deixei mais, né? Sempre estive acompanhando o presente. E aí esse processo foi crescendo, fui sendo criado por nosso organo, né? E aí começamos a fazer o trabalho de implantação. Aqui em Maceió, principalmente, eu, pai Sérgio, pai Elias, todos agarrados, conversando semanalmente, diariamente. Fomos participando das capacitações, fomos capacitando, fomos chamando novas casas, fomos nos envolvendo. E aí foi fácil trabalhar, né? Porque nosso povo, né? Nossa religião, ela é muito acolhedora, né? E isso é um papel muito importante. E todos abraçaram a ideia, porque muitos não sabiam que trabalhavam saúde dentro do terreiro, né? Eles pensavam que trabalhava só a questão da espiritualidade. E o nosso trabalho dentro de multiplicadores, né? Como multiplicadores dentro dessas casas, foi de justamente mostrar para eles que o que eles fazem é saúde de maneira indireta, porque o objetivo principal era chamar para a questão espiritual, para o ajuste, para o desenvolvimento, para o acolhimento, e aí a gente mostrava que eles faziam saúde, e aquelas casas que não tinha nenhum trabalho, né, que não via isso daí, a gente começava a capacitar elas, mostrando a elas que
o quanto era importante, que além de ser um espaço acolhedor, nós fazíamos saúde constantemente, né? Fazíamos e fazemos, né? E aí, desmistificando, né? Mostrando aquelas coisinhas pequenas, né? O quanto é importante o abraço, que nós temos muito, o quanto é importante o respeito aos mais velhos, o quanto é importante o banho, né? O das ervas, o que busca o equilíbrio espiritual, e isso reflete diretamente na questão da saúde. Nossa, foi show, né? Como até hoje é. Foi muito importante. E assim, nós, graças a Deus e ao Orixá, conseguimos alcançar muitas casas, conseguimos colocar muitas pessoas dentro dos conceitos, porque era extremamente o que nós colocamos, sempre mostramos para ela o quanto é importante de se participar dentro dos conselhos, né, de controle social, porque muitos questionavam, reclamavam, mas não sabiam como poderiam fazer. E nós começamos a mostrar para elas que elas podem sim, e desde da associação, dentro do conselho da unidade de saúde, sobre o conselho gestor, e aí muitos chegaram a ocupar assentos, né, em conselhos municipais, que foi fruto, né, de vontade deles, lógico, de desejo deles, né, de potencial que eles tinham, e a gente da Renaf simplesmente foi afinando, né? E foram N trabalhos que nós desenvolvemos, entendeu? Foi só tudo isso, né? Um trabalho de muito tempo, né? E que a gente é isso, fomentar a participação social é um dos pilares, né, do trabalho em rede. E acho que aí em Maceió vocês fazem isso muito bem. Queria saber de Vixon do céu. Como que foi que a flecha do caçador chegou até aí e fez com que você se apaixonasse também por esse movimento, por essa organização, por essa rede, né, por essa família que é Renaf Saúde? Diz aí, conta pra gente. Olá a todas e a todos, Vanessa, a todos. Eu sou o Vixon Mônica, Moisés Capindirá. Vocês me ouvem bem? Tá com algum delay a chegada do som, mas dá para ouvir sim. Só para responder a sua pergunta, né? Assim como todos nós e todas nós somos caçados por nosso saudoso, tão importante Ogan Marmo, né? Esse que foi o idealizador dessa grande rede, dessa grande família que a gente chama Renaf. Quando eu fui caçado por ele, eu participei do programa, do projeto Terreiro Legal, estudante de Direito na época. Eu tinha acabado de entrar na academia, e aí quando eu vi um projeto que falava de leis e terreiro, né, uma coisa para mim muito inovadora e tal, e a gente sempre questionava a questão da legalidade do terreiro. E aí eu fui. E quando eu cheguei lá, o caçador estava, e aí ele conseguiu enxergar em mim, né, um menino do interior do estado da Bahia, um menino pacato, conseguiu enxergar em mim um potencial, né, conseguiu enxergar em mim o potencial de uma futura liderança da juventude do terreiro. E aí, a partir daí, ele apostou e disse, não, seu Andira, não, Catamba, nós precisamos trazer esse menino para a Renaf, a gente precisa fortalecer o movimento de juventude. E foi a partir daí, né? Em 2014 eu conheci a Renaf, em 2015 eu já fazia parte da rede, né? Como liderança, como coordenador do GT aqui em Ilhéus, e Marcelo até estava, né, na questão de quando eu fui indicado, a gente fez até uma eleição, eu lembro, na época, para escolher, e foi bem esse processo democrático mesmo, né, bem a cara da juventude, aquela coisa toda. E aí foi assim, a partir daí, né, que eu fui caçado pelo nosso caçador, né, por Ogan Marmo, e foi a partir daí o meu crescimento político também. A partir daí eu consegui entender como é que se dá esse espaço de promoção à saúde, principalmente à saúde nos terreiros, como é que a gente deve defender o SUS, não só como política pública, mas também como um direito de existir, né? E aí a gente defende várias outras coisas, mas sobretudo o nosso SUS, que é um patrimônio nosso. Então foi a partir da Renaf que eu me potencializei. Esse dia eu estava participando de uma reunião junto com o pessoal do Ministério da Saúde, e eles falavam no meu nome, e dizia, hoje eu enxergo em Vixon uma potência, mas eu sei que isso não é mérito meu, isso não é meritocracia,
isso faz parte de um coletivo, de uma construção, né? E, claro, quem primeiro esteve lá foi o nosso caçador. Ele que conseguiu enxergar algo que talvez outras pessoas não enxergariam, né? Um menino do interior, de um terreiro pequeno, né? Que ele tinha muito isso de enxergar não só as casas grandes, mas também as casas pequenas. Então, foi a partir da caçada de Algamarmo e eu me tornei também esse importante jovem para o nosso movimento, enfim. Então, eu acho que foi a partir daí, né, e graças a Deus a gente vem trilhando aí lutas, eu, Bartira, vocês também, Marcelo, que eu encontrei no GT de Juventude, Rodrigo, tive mais assim, não tive o prazer de conhecer mais diretamente quando ele estava, mas também sei do processo que Rodrigo construiu o GT, enfim, então foi a partir dessa forma, né, que Olga Marmo conseguiu me caçar e caçar a juventude de Ilhéus, né, que graças a Deus a gente conseguiu ser um GT atuante, a gente fez 4 encontros, enfim, a gente vai falar disso aí. Acho que é um dos GTs de juventude mais atuantes desse Brasil, GT de Ilhéus. Queria, inclusive, mandar um beijo grande para a Bárbara, que assumiu, inclusive, contigo a juventude de terreiro lá naquela ocasião. Foi uma ocasião muito especial, né? Era um encontro muito grande. Tinha muitas lideranças religiosas aí em Ilhéus, né? Pensando a construção da nossa tradição. Eu fiquei... Na fala de Rodrigo e de Vixon, eu fiquei pensando o quanto a Renafo tem esse viés, né, de sempre estar ali pensando na busca por direitos e na conquista de direitos a partir da participação social, né. Isso é muito presente em todos os núcleos, né. Os núcleos que fazem parte da Renafo, eles sempre estão nesse momento nessa ideia de instigar aí que as pessoas participem da construção coletiva de políticas públicas, né. E acho que o Vixon falou bem desse processo de defender o SUS, que é um patrimônio nosso, né? Uma forma nossa de pensar a nossa existência, né? Achei muito bonita essa ideia do quanto o Marmo tinha essa ideia de construir a partir desses núcleos, desses lugares que geralmente as pessoas não olham as potencialidades, né? As pessoas constroem ali a partir das casas grandes, mas ele tinha essa ideia de tentar achar a potencialidade, achar ali pessoas em todas as esferas, em todas as casas. Eu sempre tive muito orgulho também de militar ao lado dele, por ele ter essa visão de conseguir encontrar nessas casas pequenas também muita potência, né? Aqui já passaram algumas pessoas, né? Entre elas Mãe Neide, entre elas Eked Silvandira, muita gente boa que é da terra de vocês, né? Elas falaram um pouco desse processo, de como está acontecendo aí, de como está acontecendo o processo de Covid-19 nessas localidades, né, em Maceió, como está acontecendo aí em Ilhéus, né, e aí, enfim, nessa região no interior da Bahia, mas eu queria ver de vocês, eu queria saber de vocês como que vocês estão sentindo esse processo. E aí, Rodrigo, enquanto um profissional da saúde, né, acho que está vivenciando esse processo bem mais de perto, né, tá entendendo ali o que está acontecendo, e acho que por ser de tradição de matriz africana, a gente consegue ter alguma sensibilidade maior, né, para pensar esses processos. Enfim, enquanto Iku está em festa, a gente também tem que ter alguns nossos processos de pensar os nossos recolhimentos, mas enquanto profissional de saúde, né, certamente você está aí na linha de frente também. Queria entender de você, Rodrigo, como que você está vivenciando essa pandemia, como que você tem visto essa pandemia aí, enfim, né, acho que no Nordeste por um todo, né, mas como que você tem sentido aí na sua região especificamente esse processo? Então, esse processo de pandemia foi algo que, na verdade, a gente não acreditava que chegasse aqui tão perto, né? Porque nós somos acostumados a entender que tudo acontece na casa do vizinho, que não chega na casa da gente. Então, nós víamos aquela situação toda no exterior, e aquilo, quando eu acompanhava pelo noticiário, pela televisão, e eu entrava em choque. Eu disse, meu Deus, 1.000 pessoas mortas por dia, meu Deus, em certo país, meu Deus, 2.000 pessoas, e esse número foi aumentando, e aí o marco da gente ver números extremos, assim, de quantidade de mortes, né, e eu dizia, meu Deus, o que está acontecendo, e sempre me questionando, e assim, na verdade, eu não conseguia acreditar, até que o problema chegou. Quando, na verdade, chegou para a gente aqui em Maceió, eu vou dizer na Maceió capital, que chegou primeiro do que esse processo que está acontecendo agora, que é de interior,
ele foi assustador. Por quê? Porque nós escutávamos os agravos. Como nós trabalhamos com saúde e temos acesso direto com médicos, né? Então, médicos que são simplesmente da ponta, que é a atenção básica à saúde, como nós também trabalhamos com médicos que trabalham na linha de frente, a linha hospitalar, a linha de urgência e emergência. E aí a gente buscava assim, vem cá, por que está acontecendo isso? Os agravos que aconteciam, desenvolviam, as queixas que iam, os sintomas que apareciam, que às vezes não tinha correlação nenhuma, e a gente buscava informações, e sabe o que a gente ouvia? Não sabemos. Nós não sabemos. Nós estamos tratando o que está aparecendo. E aí apareceu aquela briga sobre aquela questão da cloroquina, usa, não usa, o que faz, o que não faz. E aí você tem um colega de trabalho que tem um amigo que é médico, que trabalha na aldeia do sei de onde, que diz que trabalha com cloroquina contra o tempo e defende. E daqui a pouco chega o outro colega que trabalha no consultório ao lado, que contesta, que questiona. Bicho, é surreal. E aí aconteceu o momento do enfrentamento de fato, né? Então, de você estar todo extremamente protegido, aparamentado, para você se defender do invisível, que era aquilo que chegava pelo ar, né? Parece que estamos falando do orixá, mas não era de uma coisa muito horrível, né? E aí, e sempre manter o distanciamento. E é muito complicado essa vivência para a gente que é de terreiro e que, principalmente, a quem trabalha na saúde, porque nós temos um diferencial extremo. Por quê? Porque nós somos acolhedores, entende? O nosso papel não é só, pois não, boa tarde, bom dia, boa noite, o que é que a senhora deseja, está sentindo alguma coisa. Não é fazer aquele acolhimento básico, normal. Nós fazemos o acolhimento de terreiro. Né? Nós levamos a nossa prática de terreiro para dentro da comunidade acadêmica e eles ficam em choque. Né? Então, para mim mesmo, para eu que estava na linha de frente, eu lembrava, eu estava lá. Né? Eu lembrava, eu estava muito próximo, eu estava muito perto. E aí, com pessoas assintomáticas, com pessoas não assintomáticas. E cheguei no momento onde eu também me senti recolhido, né? Retraído, com medo, porque eu comecei a ver pessoas próximas se contaminando. O meu maior desespero foi quando eu vi, soube, né, que mãe Neide estava com Covid e que ela estava nesse processo, porque assim que ela começou a fazer os sinais e sintomas, ela me ligou, eu fui lá falar com ela, só que ela estava no processo de extremo trabalho, que é uma realidade de todos os pais, de todas as mães, né? De todo mundo que vivencia com a casa de matriz africana, que é trabalho contínuo, prestação de serviço contínua. E eu disse, mãe, isso está parecendo muito uma crise de sinusite, a gente está parecendo muito com a questão de um processo que a senhora tem passado e tal, mas assim, eu não tenho capacitação médica, não sou médico, vamos fazer o seguinte, vamos falar com um amigo da gente, inclusive o irmão do Santo, que é médico, né? Então falamos com ele, passei todo o diagnóstico dela e quando ele falou, ele disse, Rodrigo, meu coração pede para a gente tratar como Covid, então vamos fazer o seguinte, vamos iniciar o tratamento como Covid, que é antibiótico, né? E o vermífugo, que é para evitar uma replicação, né, que é o que estava se acreditando até o momento que se acredita hoje no protocolo, e vamos pedir exames, né? Então, se for Covid, vai apontar, né, na tomografia, se não for, e assim, e foi. E aí, mãe foi hospitalizada. Gente, eu vivi momentos, assim, surreal. E aí, passou-se, graças a Deus, ela se recuperou e todo mundo apreensivo. E aí chegou o momento do meu encontro com ela. E assim, eu sou uma pessoa meio marretona, sabe? Eu sou uma pessoa meio difícil de segurar. E quando eu soube que ela já estava em casa, eu fiquei mais confortável. Então chegou o momento de ir no terreiro, que é um espaço que a gente não estava comungando todos os dias. Então toda semana, que todo mundo busca de acordo com a sua possibilidade de trabalho. E aí quando o pai pequeno, né, do terreiro disse, mãe, ele está lá em cima, você não vai ver ela? Aí eu disse, vou sim. Então, de onde eu estava até chegar a ela, eu simplesmente fui me derretendo em água, entendeu? A lágrima começou a descer, comecei a chorar, e quando eu cheguei perto dela, ela disse, meu pai, o que foi? Né? Meu filho, o que foi?
Eu disse nada, eu estou feliz, emocionado em revê-la, porque eu pensei que eu ia te perder, né? E ela, não, eu estou bem, não sei o quê, me acalmou, né? Enfim, eu fico até emocionado ainda. Mas é um processo que psicologicamente nos adoece, nos trouxe uma complicação muito grande. E até porque de saber lidar disso com a nossa comunidade, porque é extremamente muito próxima, né? Então é difícil a gente chegar no terreiro e não dar pedir aquela benção, de beijar a mão, que é uma questão de respeito, de dar um abraço, e aí como é que você está, como é que você não está, e aí melhorou daquele problema. É isso que a gente vive, é isso que o terreiro faz. Está sendo um momento extremamente difícil, porque agora a gente está vivendo um novo momento, porque nós aprendemos, né? Nós recomeçamos. E esse momento que nós estamos revivendo são complicações pós-Covid e supostamente alguma coisa que tem se falado muito são reinfecções. Umas pessoas, os médicos dizem que isso é reinfecção e outros médicos dizem que isso são complicações pós-Covid. Infelizmente, nós não sabemos, só que está acontecendo, entendeu? O que nós mais nos deparamos hoje nem são mais aquelas complicações por tipo de hipertensão, diabéticos, né, que não estão fazendo aquele acompanhamento que faziam rotineiramente, que é de praxe. Eles estão mais afastados, estão medicados, né, os médicos estão tentando, e os agentes de saúde, que são pessoas extremamente fundamentais nesse processo, estão tentando levar o medicamento em casa, providenciar a receita, né, filtrar essa ida, essa convivência dentro das unidades de saúde, entendeu? Mas não é isso que está mais complicando as pessoas. O que está adoecendo as pessoas são os processos de saúde mental, né? O que isso trouxe? A perda, o medo de perder, o confinamento, a dificuldade financeira, o você não poder ir para a rua. Então, isso tem agravado. Então, hoje, o que nós sentimos mais dificuldade, além da vivência, além desses casos que continuam, são os agravos de saúde mental, entendeu? Então, assim, não está sendo fácil. E uma coisa que eu venho comungando, né, batendo numa mesma tecla, minha gente, olha, o problema está aí, porque vejo quando os amigos dizem, ei, vamos sair, vamos se ver domingo, vamos para uma praia, vamos para sua casa, vamos fazer um churrasquinho, vamos tomar uma cerveja, que a gente precisa se interagir também, né? E eu disse, gente, olha, o problema não passou, nós estamos em processo de praticamente de isolamento ainda, não podemos mais conviver como a gente convivia antigamente. E, assim, relembrar isso cotidianamente, é um papel que nós temos que nos prever. Porque, além de eu ser uma pessoa que sou do terreiro, eu vivo em unidades de saúde diariamente. Hoje eu estou praticamente circulando em 3 unidades de saúde, porque um profissional teve que se afastar, o outro tive que ir para um lugar, o outro precisou, me chamou, eu fui correndo para lá. Então, assim, eu circulo em ambientes altamente contaminados, a gente não está vendo. Tenho a minha casa, ainda bem que eu moro só, mas eu tenho a convivência, minha mãe está aqui, eu tenho um pequeno negócio, uma barbearia, que o rapaz que trabalha na barbearia trabalha comigo, eu tenho que ter cuidado, porque eu também sou possivelmente um transmissor para ele, e ele também é uma pessoa que lida com o público, e nós não sabemos de onde esse público vem. Às vezes ele fica até meio chateado assim comigo, porque eu digo, cara, preste atenção, tu está lidando com uma pessoa, tenha cuidado. A obrigatoriedade é máscara, porque tu não sabe de onde ele vem, como ele está interpretando a doença, como ele está enxergando esse processo. Ele pode estar simplesmente positivo, assintomático, vem aqui e passa para você. Aí você passa para mim, ou você leva para sua casa, repassa para outras pessoas. Então, assim, é muito delicado esse processo. E eu sempre, às vezes fica até ser um rapaz mais novo, né? Eu disse, a lei é álcool 70 em tudo e obrigatoriamente máscara. Não pode se julgar simplesmente pela questão de aparência, entendeu? E aí a gente está convivendo nessa situação, sabe? Sempre procurando receber, orientar e buscando serviços de atendimento dentro do sistema, que é muito complicado, nessa questão de serviço de psiquiatria e serviço de psicologia, mas é o que a gente mais tem buscado. É o que mais a demanda vem pedindo. Sim.
A Melissa disse aqui no chat dessas questões que a disciplina é difícil, né, em vários contextos, mas eu fico pensando o quanto se disciplinar nesse momento é a gente cuidar do outro também, né, a gente conseguir manter esses processos de distanciamento, é o que você estava falando, né, Rodrigo, a gente está lidando com pessoas, né, então a gente garantir que se a gente tiver positivo assintomático, a gente não consiga passar para outras pessoas, né, sempre estar usando máscara, se possível protetores faciais, álcool em gel, lavar a mão constantemente, né, para a gente conseguir também ter essa profilaxia na hora da gente lidar com o outro, né, e cuidar das outras pessoas também, né, e fico pensando o quanto deve ter sido agoniante mesmo ver a sua liderança religiosa, né, ver alguém que você ama, que cuida da sua cabeça nessa situação, né, ainda mais sendo profissional de saúde, vendo, né, o quanto isso afeta de fato a vida das pessoas, né, o quanto isso tem levado uma série de pessoas, a gente já está batendo aí 130 mil pessoas mortas só no Brasil, né? Quem dirá no mundo. E aí eu fico pensando que é isso, você ainda está falando... tipo assim, eu acompanhei pessoas de 18, 19, 17 anos que tiveram doença, como eu tive acompanhamento de pessoas de 90 e 94 anos que mal espirraram, entendeu? E tive casos de pessoas que pegaram, por trabalhar na área de saúde, em área hospitalar, pegaram Covid, não desenvolveram nada, levaram para casa, a esposa pegou e quase morreu. Entendeu? Então, é só uma deixa para a gente ver o quanto isso é silencioso. Entende? Sim. Sim, e eu fico pensando isso, a gente está falando de uma cidade que é a capital, né, de um estado, né, que está ali em evidência, que tem uma estrutura que consegue pensar ali como tem uma estrutura grande aí, complexa, que consegue pensar o tratamento dessas pessoas. Fico pensando, e aí queria muito que Vixson trouxesse como que está sendo esse contexto, acho que ali na região de Ilhéus, Itapitanga, né, como que tem sido, como que você tem observado aí esse processo de Covid-19 se alastrando aí pelos interiores também, né? Como que vocês têm avaliado esse sistema aí, Vixson? Eu acho que, assim, como bem Rodrigo colocou, está sendo muito difícil. E aí eu trazendo para o contexto da nossa realidade, né? Primeiro da realidade das comunidades de terreiro, porque infelizmente, muitos de nossos não entenderam ainda a gravidade desse vírus, né? O quanto a gente não pode se adequar a esse novo, porque a nossa tradição não permite, por exemplo, que um orixá, que um inquice, use máscara, por exemplo. Então, assim, muitos dos nossos, e aqui no interior, acho que por entenderem que são cidades pequenas, ou que são localizados não em centros, né, em grandes centros, as pessoas, infelizmente, estão fazendo festas, estão tirando Iaú, estão, enfim, fazendo toda essa situação que, para o nosso ponto de vista, é grave. Né? É grave porque, como bem Rodrigo colocou, não são só os idosos que são fatores de risco. Né? Ele diz que já presenciou situações de jovens com sintomas, enfim, que idosos não. Mas que a gente também deve pensar nos nossos mais velhos, porque o nosso público-alvo nos terreiros, em maioria, são mais velhos e mais velhas, né? Pessoas que têm 70, 80, 90 anos, enfim. Então, assim, primeiro a nossa realidade no terreiro. Infelizmente, em Ilhéus, em Itapitanga, em outras cidades circunvizinhas, muitas comunidades de terreiro não entenderam ainda a gravidade do vírus, e infelizmente o número de casos só tem aumentado, né? Nós tivemos a notícia esses dias de que um terreiro, o pai de santo, chegou a falecer, tinha um barco recolhido, e o Iaú que estava recolhido também pegou o vírus, enfim, toda essa situação desagradável, também por ignorância, né? Por ignorância e também por não obedecer à nossa ancestralidade. Eu acho que, como bem a Renafro defende, o nosso corpo é o nosso templo, né? Então, primeiro a gente deve cuidar do nosso corpo. Obaluaê, Cavungo, não quer um corpo que não esteja saudável, né? Ele vai habitar em um corpo saudável. Então, eu acho que a gente primeiro deve cuidar dos nossos corpos, para que futuramente a gente volte à nossa tradição. Porque, volto a dizer, para nós a se adequar, a se adaptar com esse novo normal, é difícil, né? A gente tem o toque, a gente pega na mão, enfim, é toda essa situação. E aí, se tratando de cidade pequena, infelizmente, com essa época de eleição, essa época de política partidária, a situação chegou a agravar. Aqui no meu município, que é Itapitanga,
O número de casos só tem aumentado. Já não tínhamos óbitos, mas já temos 2 óbitos registrados. Uma cidade que é do tamanho de um bairro de São Paulo, o menor, com 10.500 habitantes, e nós já temos 2 óbitos. Nós já estamos com 200 casos confirmados, enfim. Então, assim, é muito triste, né, a realidade desses locais do interior. E a gente não tem nenhuma estrutura. O nosso hospital é de pequeno porte, nós temos um hospital apenas, nós não temos estrutura de CTI, de UTI, nós não temos respiradores aqui, enfim. Então, assim, toda uma situação desagradável. A gente vem tentando conscientizar, principalmente a juventude, porque, infelizmente, a juventude são as pessoas que mais têm a cabeça dura nesse sentido, né, falando a grosso modo, porque, assim, vai para a rua, volta para casa, não respeita os seus pais, suas mães, enfim, traz todo um risco para quem está dentro de casa, usa o fake news, né, que esse é um dos nossos cuidados hoje. A gente estava até conversando mais cedo, eu e Bartira, para falar da importância da gente combater também o fake news sobre a Covid, porque, assim, são muitas mentiras que são repassadas, né? Infelizmente, a gente tem um desgoverno, né? A gente tem um desgoverno que trata a Covid como uma gripezinha, e é isso aí, já foi uma declaração aberta do próprio governo. Enfim, então, assim, são todas essas situações, e aí que a gente tenta chamar a atenção dos nossos primeiro, né? É claro, que infelizmente muitos ainda não entenderam, né, a gravidade, e que a gente também, Marcelo e Rodrigo, volta a dizer, a gente não tem como se adequar a esse novo normal. É diferente você fazer um culto na igreja, onde todo mundo senta separadinho, mas no xirê a gente tem que dançar junto, porque a nossa tradição é isso, né? No xirê você tem que pegar na mão do pai e da mãe de santo, enfim. Então, assim, o mais correto mesmo é a gente fechar as nossas comunidades, aguardar que isso vai passar, né? Vai chegar o momento de passar. O tempo é o senhor das coisas, mas que agora não é hora da gente estar fazendo grandes festas, tirando Iaú, enfim. Então, é toda uma situação que primeiro a gente tem que policiar os nossos, policiar no sentido de que a gente precisa educar, na verdade, né? Educar os nossos para que se cuide do seu corpo e que para a gente viva mais, né? Para a gente existir mais. Eu acho que é isso, Marcelo. Maravilha. E Rodrigo. A Melissa colocou aqui uma questão perguntando se as atividades religiosas por lei estão sendo permitidas. As atividades religiosas, elas foram classificadas como atividades essenciais, né? Então, por lei, elas conseguem acontecer nas cidades que já estão em fase amarela, né, de Covid-19. Então, elas podem voltar a serem construídas. Aqui em São Paulo, a gente a Renafro participou de uma consultoria junto com o governo do estado para construir um protocolo de saúde para que os terreiros voltassem a funcionar, mas não um esquema com aglomerações, né, que voltassem a funcionar só para receber pessoas pontualmente, né, para ações específicas, para bater um ebó, para fazer um jogo, né, para coisas muito pontuais, mas não para voltar a fazer festas grandes. Lembrei aqui, inclusive, de um texto de Manhana, do Pó Funjá. Ela deu uma entrevista para a Folha de São Paulo dizendo que, por mais que a cidade de Salvador tivesse sido autorizada, né, que os terreiros de candomblé tivessem sido autorizados a voltar, que os políticos tivessem autorizado a voltar às atividades religiosas, Xangô não autorizou, né? Então é isso, historicamente nos nossos itãs, a gente tem ali uma estrutura de que quando o Iku está em festa, quando o Iku está em terra, né, a gente precisa se recolher. Orixá não faz parte desse momento, né? A gente precisa deixar que Iku termine sua festa, a gente precisa permitir aí esse nosso recolhimento também para que a gente consiga sair ileso, né? Fazer as nossas oferendas também para que a gente consiga sair ileso nesse processo. Eu sei, né? Eu sei porque é isso, um passarinho me contou que vocês dois são assíduos aí no movimento por políticas públicas, né? São aí pessoas que estão no movimento constante aí pensando, né, a construção de políticas para mitigação de uma série de mazelas sociais que acometem as cidades onde vocês moram, os estados, e que conseguem aí levar o nome da Renafro para uma série de outras ações. Eu queria saber, e aí Vixson, como advogado, né, como alguém que compõe aí uma comissão na OAB, eu queria saber de você, Vixson, como que está sendo esse processo de pensar a política pública, mas de tentar construir essa ideia nesse processo de pandemia, assim, o que você tem construído aí de ações para pensar esse processo de mitigação de pandemia?
Então, assim, eu acho que, como eu disse lá no início, né, a Renafra ela teve esse papel importante na minha vida, não só na minha vida, mas como de toda a juventude, de politizar. E aí, a partir da Renafra, consegui entender que eu deveria ocupar espaços, né? A OAB é um desses espaços que eu estou ocupando, mas não somente a OAB, mas sim, como o Rodrigo bem falou lá no início, né, os conselhos, e hoje eu faço parte de 2 conselhos aqui estratégicos que a gente, inclusive, está discutindo política pública pensando na pandemia, que é o Conselho de Educação, que a gente está discutindo o retorno das aulas, que a gente é extremamente contrário ao retorno das aulas presenciais. Não há como retornar à aula presencial sem estrutura mínima de segurança, de saúde, enfim. Então, a gente está discutindo isso. Hoje estou conselheiro de educação, graças a esse fortalecimento e essa potencialização de que a Renafra me disse, você também precisa estar nesses lugares, como juventude de terreiro, inclusive. E também, hoje, eu estou presidente do Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente, aqui do meu município. E a gente vem discutindo muito a questão da vida, né? A vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. E o que o poder público, que a Secretaria Estadual Municipal de Saúde vem a fazer para a gente colocar a segurança das nossas crianças e nossos adolescentes. Então, assim, a gente vê que falta tudo, mas a gente tenta discutir, é claro, respeitando os protocolos de saúde, respeitando, inclusive, a vida, primeiro, das crianças e dos adolescentes. Mas esse processo de discussão de política pública, a gente está vendo a possibilidade de criação de aulas remotas, aplicativos para retornar às aulas remotas, até para fortalecer o vínculo com os estudantes, para que também o processo de aprendizagem não seja prejudicado das nossas crianças e nossos adolescentes. Enfim, mas por que eu estou falando isso? Para entender, Marcelo e Rodrigo, isso que a Renafra vem sempre colocando, de que é importante a gente estar nesses espaços, né? Que a gente também tem criança e adolescente nos nossos terreiros, que a gente também tem jovens nos nossos terreiros. Então, assim, a gente também precisa estar nesses espaços, a gente precisa estar ocupando, e para falar das políticas públicas, né, para discutir quando retornar às aulas, será que vai ter álcool em gel na escola? Será que vai ter máscara suficiente para as crianças e os adolescentes? Enfim, são todas essas situações que a gente, graças a essa, vamos dizer assim, educação que a rede vem espaço. Vocês estão me escutando? Estamos ouvindo. Travou um pouquinho no final, mas a gente conseguiu pegar. Então é isso. Queria mandar um abraço grande, inclusive, para Pai Paulo de Aruanda, que está aqui assistindo a gente. Um lutador aí também, candidato a vereador, que certamente leva as bandeiras da Renafro aonde ele ocupa os espaços dele. Obrigado, Vixon, pela fala. Eu queria convidar todo mundo que está assistindo aqui a nossa live a compartilhar esse conteúdo, a compartilhar com as suas redes, a compartilhar na sua página, a mandar para os seus amigos, para as suas pessoas próximas, para as pessoas das suas comunidades religiosas. É importante que esse bate-papo que a gente está tendo aqui, ele traz uma série de informações sobre lugares muito específicos do Brasil, que acho que é importante para a gente conseguir entender quais são as realidades locais, a gente saber como lidar também com esses processos a partir de experiências e de estudos de casos dessas realidades que a gente vem conversando aqui na nossa live. Rodrigo, você, no início da sua fala, inclusive, você já adiantou que aí em Maceió, você começou a sua militância na Renafro com essa inserção nos conselhos, né, com pensando política pública e se inserindo e fomentasse que outras pessoas também se inserissem nesses espaços de construção de políticas públicas, de afirmação de políticas públicas. A gente sabe que, historicamente, as comunidades de terreiro foram responsáveis por construir as suas próprias políticas públicas, né, por garantir a sua própria sobrevivência, né, por construir ali metodologias para pensar a existência e pensar a perpetuação das suas identidades. Mas queria saber de você aí em Maceió, quais são as ações que vocês estão construindo, o que vocês estão pensando aí de atividades para conseguir pensar e fomentar essa construção, não só de políticas públicas, né, mas para pensar aí o bem viver da nossa comunidade, das nossas comunidades.
Vamos lá, eu vou fazer uma síntese, um apanhado aqui, certo? Para poder chegar num resultado bem bacana. Eu fui muito agraciado por Deus, por Oxum, tive o prazer e a honra de ser filho de uma Yanorixá que, como sei que todas as mães, todos os pais são assim, né? Mas a gente olha para os nossos com os olhos mais cheios, né? Que é assim que a gente vê, porque literalmente sou apaixonado e admirador de minha mãe, aqui em Alpeça Bessa. E aí eu fui criado com a fala dela de que ela é assim, nós não fazemos nada sozinho, né? Nós não fazemos nada sozinho, ninguém se faz nada sozinho. Então, o que nós sabemos, nós temos que ensinar. O que a gente não sabe, a gente tem que ter humildade para aprender. E ninguém vai a canto nenhum só. E aí casou junto com o que Marmo sempre olhou, né? Que Marmo sempre trouxe para a gente com essa convicção. O que foi? O Marmo disse: nunca subestimar ninguém. Né? Nós não devemos pensar que as cabeças pensantes estão somente dentro das casas mais bonitas, dos espaços mais bonitos, mais elegantes, né? Das pessoas que se vestem bem. E aí, um me ensinou a caminhar dentro das políticas públicas, porque eu aprendi, eu ia falar um palavrão, mas aprendi muito, entendeu? Que foi com o Marlon, que sempre acreditou muito em mim. E aprendi muito com minha mãe, que me ensinou a acolher, né? Que me ensinou a trazer as pessoas para próximo de mim. E aí, que eu não sabia de política pública, é normal, ninguém nasce sabendo. Né? Ninguém, né? A gente tem que sentar no banquinho da escola para aprender a ler o alfabeto. Né? Então, a gente sai juntando tudinho para poder seguir. E Marmo foi me ensinando a caminhar dentro das políticas públicas, foi me ensinando a ler, foi me ensinando os caminhos que eu deveria seguir, foi me ensinando os lugares que eu poderia buscar informação, e eu tinha do lado minha mãe dizendo: isso mesmo, meu filho, vai lá, isso mesmo, meu filho, vai, busque e leve seus irmãos contigo. Os irmãos que ela faz não é irmão da minha casa, os irmãos de todas as casas, porque o orixá é um só. Cada um chama do seu jeito, um de inquices, outro de oduns, um só de orixá, e assim segue. E eu, como sou apaixonado, me apaixonei, né? Eu não sabia que eu era, né? Porque eu fui feito assim. Me apaixonei pela questão e comecei a militar extremamente, muito nessa área. Então, eu comecei a aglomerar. E o bacana desse processo todo, que eu fazia tudo de maneira participativa, sabe? Eu nunca fui aquela pessoa de dizer assim: eu mando, eu determino, eu digo, você tem que fazer assim. Eu sempre coloquei de despertar as maneiras das pessoas com quem estava junto, caminhando com a gente, de que a gente poderia construir tudo junto, nada se fazia sozinho. A primeira coisa que a gente fazia era ir para uma casa, um terreiro, apresentar o nosso trabalho, quem era Renato, de onde vinha, como trabalhava, qual era o seu pensamento, né? Apresentava para o pai, para os irmãos da família, depois pedia permissão a eles, né, se ele poderia deixar os filhos mais novos da casa nos acompanhar, e se os filhos tinham interesse. Então era uma coisa bem interessante, né? E nós fomos crescendo, nós fomos caminhando, e aí nós começamos a construir as nossas reuniões. E bacana que as nossas reuniões eram sempre deliberativas, né? As primeiras foram feitas num núcleo estratégico, porque eu sempre tive muito medo. Aonde eu vou levar aquelas pessoas que estão indo com o nosso chamado, né? Eu posso botar numa praça aberta, eu posso botar na beira da praia, eu posso colocar no centro do comércio, entendeu? Então, sempre ia buscando espaços e aí ia construindo. E sempre a gente buscava o que pensar, embora que, às vezes, em alguns momentos, eu introduzia a necessidade do despertar, né? O despertar, o quanto é importante a criatura, o ser humano participar nos conselhos sociais. E aí nós fomos caminhando. O nosso grupo foi tão bacana porque não existia aquele negócio de dizer assim: eu sou o dono, eu sou a pessoa responsável e só eu tenho que fazer. Não. A gente conseguiu tirar jovens para pegar o Conselho de Juventude dentro do Estado, nós conseguimos pegar jovens para estar dentro do Conselho Municipal de Saúde, nós conseguimos pegar jovens, deliberados dentre todos, para ir para uma visita, participar dentro do encontro nacional do Ministério da Saúde, do Conselho Nacional de Saúde.
Conseguimos pegar jovens como o Marcelo também, o fruto desse jovem que a nível nacional, que a Partilha sempre trabalhou com esse mesmo pensamento, de pegar ele e ver, cá, qual é o teu potencial? O teu potencial é informática? Beleza, vamos explorar você na área de informática. O seu eixo é saúde? Beleza, vem para cá, vamos trabalhar você na área de saúde. O seu é de direito? Vem para cá, então vamos trabalhar você na área de direito. E aí nós conseguimos encaminhar todo mundo. Infelizmente, nós chegamos no momento hoje onde esse governo, né, cheio de graça, acabou com tudo. Acabou com tudo. E nos deixou de maneira de mãos atadas, porque nós não podemos mais nem falar nada. Hoje não se fala mais nem em Conselho Municipal de Saúde. Tem-se obrigatoriamente no âmbito dele, mas o Conselho Gestor da Unidade de Saúde ninguém se fala mais, entendeu? E aí eu achei engraçado que eu tenho uma parte diz que quem guarda sempre tem, né? Eu tenho um trabalho aqui marcado de 2012. De 2012. Bonitinho, é uma pasta, é uma agenda. Isso aqui já foram as reuniões desenvolvidas. Porque as primeiras foi criada com o Otávio, que é um jovem de Maceió e que foi a primeira reunião que nós fizemos. E como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer o eixo de juventude? E aí nós caminhamos. Hoje, infelizmente, nós estamos semi-parados, mas nós estamos com um projeto, mas um projeto muito bom, entendeu? Estamos esperando, dá tempo ao tempo, temos que esperar que o Senhor, tempo é o dono, o Senhor sabedor de tudo, de que momento certo nós temos que fazer, mas nós já estamos entrando com um projeto muito bacana de saúde, né, com a juventude, chamando eles de novo para redirecionar, fazer tudo de maneira sempre muito harmoniosa, como nós fizemos, entendeu? Estamos buscando, de fato, uma pessoa, né, legitimada pela Renafro para ser coordenador estadual de juventude, que nós depois, chegou um momento que eu tive que dar um tempo, as coisas se esfriaram um pouquinho, tivemos alguns contratempos, assim, no decorrer do caminho, né, paramos, hoje nós não temos um jovem de terreiro literalmente colocado por nós de maneira legítima, como a gente sempre fez, mas nós vamos voltar, vamos redirecionar isso daí, né, vamos colocar e vamos caminhar, porque toda a vida o trabalho que nós fizemos foi feito sempre de sucesso, porque ele sempre foi de maneira coletiva. Eu sei que nós já estamos com 47 minutos, mas quero aproveitar, porque eu não sei se eu vou ter muito tempo depois, eu quero aproveitar o momento em dizer que nós, mesmo nesse momento de pandemia, mesmo nesse momento delicado de não chegar muito próximo, de não ter aglomerações, com todos os cuidados que nós devemos ter, a Renafro, acho que é de primeira mão, não sei se a mãe já divulgou isso daí, a Renafro está lançando uma pesquisa a nível nacional, que eu estou desde já convocando toda a juventude de terreiro e acreditando que isso daí vai ser um papel desempenhado por elas para a gente começar a despertar. É uma pesquisa que é um levantamento, né, enquanto esse tempo de pandemia que nós não podemos entrar com o projeto, não podemos fazer nada porque o Ministério está mesmo obrigatoriamente de porta fechada, porque a presidência quer isso. Nós estamos nos fortalecendo para preparar a documentação para a gente depois poder trabalhar. É uma pesquisa ligada ao eixo, o foco principal é o eixo de saúde, a nível nacional, e todas as casas que a juventude de terreiro tiver acesso de poder ir, ela vai receber esse questionário que vai ficar pela internet, ela vai fazer impressão, vai buscar essa informação e vai divulgar para a gente. Por quê? Porque aí a gente vai buscar, a nível nacional, como é que está a acessibilidade de saúde das comunidades de terreiro dentro do serviço público de saúde. Se nós só estamos indo, se eles estão indo até nós, se nosso espaço de saúde está sendo utilizado como multiplicador, né? Se a Secretaria de Saúde entende que nós podemos trabalhar junto numa campanha de vacina, que a gente pode abrir nossas portas com uma palestra sobre a STIAD, sobre a gravidez na adolescência, se a gente pode trabalhar nosso espaço. Então, assim, é isso que a gente está buscando. E eu acredito, eu confio, e eu sei que a garotada tem capacidade extrema para desenvolver isso daí, e eu quero pedir desde já a todos os babás, todas as IAs que orientem, encaminhem, né? Vocês vão receber essas informações, que encaminhem os jovens para eles serem os responsáveis, né? Os mais velhos que já passaram por algum momento conseguiram sentar, produzir esse texto, essa pesquisa, né? Botar a cabeça, porque eles já passaram por esse momento, botar a cabeça para pensar, e agora os jovens vão construir a parte deles, que vai ser os apanhados das informações, porque é algo muito fácil.
e vai ser algo muito bacana, inclusive para um trabalho futuro com a juventude a nível nacional, com esse apanhado de informações, né? Temos só 11 minutinhos agora, né, para acabar, só temos 1 hora, mas assim, então o meu pensamento é esse, a nossa maneira de trabalhar é essa, né, e estamos aí. Já estou dizendo que eu já sou um adolescente da terceira idade, né? Estou com 40, né, não tenho mais aquele tempo e aquela vitalidade toda, mas eu amo e nunca vou deixar a juventude, que até quando o Bandice me chamou para Babadiba, lá no Rio, nos 15 anos, para trabalhar no eixo da saúde dos homens, eu disse, mãe, eu vou, mas assim, você não sai da juventude, porque quero caminhar com ela, né? Eu sei que eu sou velho já, mas eu estou ali, do lado, ajudando a pensar, né? Vamos ir estimulando a discussão. Então, e com certeza a gente vai continuar. Ô, Rodrigo, eu queria que você emendasse eu queria que você dissesse para a gente o que você pensa para o pós-pandemia, o que você quer construir e o que você quer vislumbrar de mundo para o pós-pandemia, o que você acha que a gente vai aprender com esse processo? Nós já estamos aprendendo que a questão do individualismo não existe. Ele não faz parte da nossa realidade, que é algo que não vive no nosso meio. Então, assim, de fato, alimentar a cabeça das pessoas que estão junto da gente, aquelas que estão mais próximas, que acreditam no futuro melhor, entendeu? Que elas têm que participar sim, que ela tem que ser multiplicadora do conhecimento que ela tem, que ela tem a extrema capacidade de atuar dentro dos conceitos, dentro da saúde, dentro da academia, entendeu? Pesquisando o nosso tema, pesquisando sobre a nossa saúde para falar sobre o nosso povo. E quando entrar na academia, não é chegar assim e dizer assim, vou pesquisar sobre a saúde do holandês, não sei o quê. Não, vamos pesquisar sobre o preto, pelas nossas coisas. Porque deixar de estar o branco entrando no nosso espaço para poder falar sobre mim. Não, a gente está tudo inteligente aí, ó. O PT conseguiu botar a gente lá dentro, conseguiu fazer dos negros doutores, né? Que eram pouquíssimos que conseguiam fazer isso daí. Começou a botar o preto para ir para o exterior para se qualificar. Então, nós temos que mostrar que todos têm capacidade de fazer isso. Daqui a pouco, tudo vai passar. Né? Tudo vai passar. E eu tenho certeza que vamos estar mais próximos e mais confiantes que nós que vamos alcançar extremos resultados, porque a gente vai voltar com pressão, viu? Vamos voltar com pressão a nível nacional, dentro dos conselhos na capacitação, para deixar todo mundo afiadinho e bater nos peitos para dizer, epa, peraí, não é assim que faz, não. Vamos sentar aqui, eu tenho um pouquinho para falar e eu acho que você também pode aprender. E é por aí. Axé. E acho que é pensar, né, que a gente está vivendo um momento de desmonte de política pública, né, um momento que ele é histórico, né, ele não é só acho que o governo está aproveitando, como uma fala dita por um ministro, né, eles estão aproveitando esse momento em que tem uma temática única para passar a boiada, né, e essa boiada não é só no meio ambiente, como disse o ministro do meio ambiente, né, essa boiada ela passa pelo desmonte do SUS, ela passa pelo desmonte do SUAS, ele passa pelo desmonte da educação pública, né, passa pelo desmonte de uma série de políticas públicas. Acho que é a gente pensar que o atual governo tem um plano aí que ele é muito visível, né, de desmonte das bases federalistas, né, de fazer com que os estados e os municípios consigam atuar por si só, sem repasse de recurso do governo federal, porque o repasse de recurso do governo federal vai ser destinado para o mercado financeiro, para as grandes corporações, né, para quem eles historicamente, para quem esse grupo historicamente fez política pública e construiu política pública, né. Então, acho que a gente, como comunidade de terreiro, né, me emociona muito, né, entender que eu estou numa rede que tem pessoas, eu aqui em São Paulo, mas tem gente lá em Maceió pensando da mesma forma, pensando que a gente tem que capacitar nosso povo, tem que entrar nos espaços de deliberação, tem que construir políticas públicas voltadas para a gente, porque tem uma série de outras parcelas da sociedade que já estão fazendo isso historicamente, né? Tem uma série de outras pessoas que estão impondo as suas tradições, as suas culturas, mesmo a gente dizendo, né, mesmo a gente sendo uma tradição histórica no Brasil, né, essas parcelas ainda estão tentando empurrar a goela abaixo aí, que a gente aceite um Deus único, um Deus que prega o ódio, um Deus aí que prega intolerância, quando na verdade a gente tem muitos deuses que pensam e pregam o amor, né? Eu queria, Vixson, o que você
aí acho que alguém que está à frente do GT de Juventude, né, alguém que está aí com muito gás, né, com muita esperança, com muita força aí para pensar as contribuições para não só para as tradições de matriz africana, mas para a construção de uma série de políticas públicas. O que você tem pensado aí de pós-pandemia? O que você anseia para o pós-pandemia? Que sociedade você quer ajudar a construir no pós-pandemia? Primeiro, Marcelo, é o que a gente vem fazendo ao longo dessa pandemia aí, o GT Nacional de Juventude e nós também, o GT aqui da Bahia, é não esquecer, não cair no esquecimento as outras pautas que também nos negam os nossos direitos, né? As outras pautas que nos traz as negações. E aí, desde o início, a gente vem usando a rede social como uma potência, uma ferramenta estratégica para a gente discutir racismo, discutir intolerância religiosa, discutir por que uma criança de terreiro não pode ser iniciada no terreiro, enfim. Então, diversas outras coisas, como você bem colocou, não é só o Covid. Não, a pauta, talvez, que está tendo mais destaque seja o Covid, mas não é só o Covid. Existe um desmonte de política pública aí notório que a gente precisa discutir também. Existe o desmonte desde sempre, mas agora mais grave, do nosso SUS, do nosso SUAS e de outras políticas públicas importantes para que o nosso povo, sobretudo o povo negro, possa viver, possa existir. E aí a gente vem falando muito de racismo, a gente vem falando muito de intolerância, a gente já fez, se eu não me engano, a 7ª live, a Juventude, o GT de Juventude, inclusive a gente começou fazendo algumas lives para discutir justamente isso, para que os nossos jovens também possam entender que esse é um momento de pandemia, mas que as outras pautas, que as outras doenças, elas ainda existem. Por exemplo, as ISTs, as infecções sexuais, elas ainda existem. E a gente precisa também discutir, a gente precisa falar de camisinha, porque camisinha é uma política pública. E dentro desse período de pandemia, os nossos jovens, infelizmente, ainda estão sendo contaminados com o vírus HIV. Então, assim, a gente precisa usar essas ferramentas e a gente precisa aprender, Marcelo, e é o que a gente espera, aprender a usar isso aqui a nosso favor. Assim como o nosso opressor, o nosso colonizador, ele usa isso aqui ao favor dele, a gente precisa usar o nosso favor. Precisa, através disso aqui, capacitar o nosso povo, através disso aqui, capacitar a nossa juventude, fazer as nossas reuniões, fazer as nossas lives, como a Renafro vem fazendo, através do GT de Juventude, agora através do GT Nacional de Comunicação. E é isso que a gente espera, né? A gente espera sair disso aqui mais forte, né? A gente espera sair disso aqui mais politizado, no sentido de que a gente entenda que a gente precisa também estar nesses espaços. A gente precisa falar de nós na academia, como bem Rodrigo falou. A gente precisa ter legisladores nosso lá no legislativo municipal, estadual, federal, nosso, porque a partir daí é que vai surgir a legislação que, por exemplo, que vai permitir que a criança e o adolescente seja iniciado no candomblé sem problema nenhum, porque nunca houve notícia de que a criança que foi batizada na Igreja Católica, o pai ou a mãe perdesse a guarda. Mas a gente já houve notícia de que uma criança e um adolescente que foi iniciado no terreiro, o pai e a mãe perderam a guarda por causa disso. E diversos outros fatores que a gente precisa estar reafirmando. E agora o Estado laico está sendo violado escancaradamente. Então a gente também precisa estar batendo nessa pauta, a violação do Estado laico, porque o racismo, a intolerância religiosa, ele fica mais forte quando o Estado laico ele é violado. Então, assim, a gente precisa sim, Marcelo, sair dessa pandemia, e é isso que tanto eu quanto o Bartira, né, graças a Deus, eu tenho assim, agradecer também a Rodrigo, a você, né, que são pessoas que chegaram primeiro do que eu, e a gente precisa reconhecer, Marcelo, aqueles que chegam primeiro que a gente. Você, Rodrigo, Bartira, são pessoas que chegaram primeiro do que eu no GT de comunicação, ou no GT de juventude. Então, a gente precisa reconhecer disso, né? Porque para a gente ter um GT forte, para a gente ter um GT reconhecido em Ilhéus, por exemplo, que faz 4 encontros municipais de juventude, a gente teve alguém que veio, que militou, que ocupou cadeira lá no Conselho Nacional de Juventude, que nos levou para as conferências nacionais de juventude, né? Nós temos Bartira, que tem sido essa líder, que tem trazido a gente
para esse contexto de aprender mesmo, de aprender, de formar a gente, porque tudo que chama o GT de Juventude, ela diz, olha, vou colocar vocês, olha, vocês vão falar. Por quê? Porque ela diz, olha, eu já aprendi, eu já ocupei esse espaço, e vocês também precisam ocupar esse espaço. Então, eu primeiro reconheço vocês que vieram primeiro que eu, porque talvez se não fossem vocês, eu não estaria nesse espaço. Né? E depois dizer que a gente precisa, enquanto juventude, ocupar esses espaços aqui, o espaço da internet, usar ao nosso favor. É bom a gente estar namorando, é bom a gente estar assistindo Netflix, é bom a gente estar, enfim, trocando figurinha, mas é bom também a gente usar, fazer uma live, assistir uma live, né? Fazer uma reunião do GT. Os meninos do Maranhão mesmo estão bem animados para fazer um encontro de juventude através do encontro virtual, um webinário, enfim. Então, é dessas formas, e é isso que eu espero, que a gente saia dessa pandemia, principalmente a juventude, mais forte, sabendo usar as mídias sociais ao nosso favor, né? Desmistificando tudo que tem contra nós, né? Desmistificando as fake news, enfim. E, claro, tomara que a gente saia dessa pandemia mais forte, respeitando a nossa tradição, porque só agora a gente está sentindo a dor, né, de quanto é difícil a gente não poder dançar um candomblé, a gente não poder estar todo dia no terreiro, enfim. Então, que a gente saia mais forte, mas também que a gente saia sabendo que a gente precisa respeitar mais e mais o nosso sagrado. Então, é isso que a gente espera, o pós-pandemia, que a gente saia mais forte. É. Eu fiquei pensando na sua fala, o começo da sua fala me trouxe essa ideia do quanto a gente precisa reconhecer também que esses processos de pandemia, eles não são democráticos, né? Porque é isso, a gente tem hoje uma doença que matou mais de 70% das pessoas que foram assassinadas por Covid no Brasil, foram pessoas que usavam exclusivamente o SUS como sistema de saúde e pessoas pretas e pardas, né? Então a gente reconhecer que os índices de mortalidade, e aí acho que em todas as pandemias, né? Porque a gente pensar, por exemplo, que na pandemia de HIV, por exemplo, que a gente vivencia no Brasil, né? A gente historicamente vivencia no Brasil, já há 35 anos, né? As pessoas que mais se infectam pessoas brancas, mas as pessoas que morrem no Brasil por independência da AIDS são as pessoas pretas, né? Assim como acontece na pandemia de Covid-19 também. Né? Então, pensar que não existe critério de democracia, né? Quando a gente fala aí de exclusão, de destruição do sistema público, e o quanto essas macro decisões, né? De quando a gente pensa ali no processo de destruição de uma política pública que 79% dessa população que utiliza exclusivamente essa política pública é preta ou parda, isso é uma decisão racista, né? É uma macrodecisão orientada por bases racistas, né? Então, a gente entender também que quando a gente fala de construção de política pública, quando a gente fala de fomentar aí que o nosso povo esteja presente também no corpo deliberativo de uma política pública, a gente está dizendo que a gente não mais quer decisões orientadas por racismo, né? A gente quer fazer parte também desse processo e a gente quer colocar as nossas demandas, as nossas questões também na construção desses processos. Então, eu fico muito orgulhoso mesmo, assim, de ter pessoas por todo o Brasil que estão aí lutando, estão aí fazendo com que as tradições de matriz africana estejam presentes não só nos nossos corações, não só no nosso ori, mas também presente aí na construção de uma série de políticas públicas, de uma série de mecanismos para fazer com que a gente sobreviva, né? Porque acho que a gente também tem uma luta histórica pela sobrevivência, né? Eu queria agradecer aqui a mãe Andréa Hollenberg, colocou uma reflexão muito bonita aqui no chat. Acho que faz parte também da gente começar a pensar uma série de demandas, a levantar uma série de ideias e questões que a pandemia vem trazendo. Queria agradecer a Cláudia Cristina, que assistiu aqui a gente, que também contribuiu no chat, a Érica Pinheiro, mãe Nilce, que está aqui desde o começo também, instigando a gente, fomentando o debate, aí alguém que certamente fomenta muito que a gente esteja nesse espaço aqui hoje e confia na gente, né, uma série de demandas, uma série de questões. Queria agradecer também Babadiva, que não está por aqui, mas porque está em processo de campanha eleitoral, está aí, assim como o Pai Paulo, assim como a Cat Silvandira, assim como uma série de outras pessoas que compõem a Renafro, estão nesse momento pleiteando uma vaga no executivo das suas cidades. É muito importante também a gente pensar esses espaços como construção de políticas públicas. Gente, chegamos ao fim, como diz
como diz o poeta, chegamos ao fim e tá doendo sim, viu? Tá sendo um espaço muito bom aqui, matar a saudade de vocês. Rodrigo, eu não vejo desde o Maranhão. Faz tempo, Rodrigo, que a gente não se vê. Vixen, eu ainda voltei algumas vezes em Ilhéus, a gente se encontrou algumas vezes, mas faz tempo também que a gente não se vê. Está sendo um espaço bem bacana para a gente matar a saudade. Queria lembrar aqui que o portal da Renafro está no ar, gente, com uma série de informações. Todas essas lives que a gente está gravando por aqui, elas estão disponíveis lá no portal da Renafro. Ele está passando o endereço aqui embaixo, então anota aí, dá uma olhada lá para pegar mais informações sobre os núcleos, informações sobre como a Renafro se estrutura. E queria lembrar também vocês que toda segunda-feira no canal África Brasil, na rádio África Brasil, às 19 horas, a gente tem um Momento Renafro lá, um momento na qual lideranças da Renafro se fazem presente, tem algumas falas, tem algum momento ali para fazer alguma reflexão pautado nas tradições de matriz africana. Queria mandar um beijo para minha mãe, que está aqui no chat também, enlouquecida. Beijo. Ela está lá em Recife. Estou com muita saudade, inclusive. Gente, chegamos ao fim. Mais uma live. A 9ª live, gente. Vocês acreditam? Pelo amor de Deus. A gente tá, hein? Tem muita gente boa ainda pra gente bater papo. Diz aí, Rodrigo. A cada 2 minutos, né? Tu acha que eu vou me embora assim sem dizer nada? Primeiro, eu só tenho a agradecer. Extremamente grato por tudo, extremamente grato por quem acreditou em mim, por quem confiou em mim, por quem me deu oportunidade, por quem me chamou para próximo. A gratidão por quem me ensinou, por tudo, né? Quero pedir benção à mãe Cláudia, né? Nossa mãe pequena lá no terreiro. Quero dizer que mãe Nilce e Babadiba, que são as pessoas que estão mais encabeçando, né? Levando, né, pai Flávio e entre outros, mas as pessoas que estão levando as palavras de frente, né? Como dizer assim. Que eu preciso muito de vocês, preciso estar junto de vocês, preciso estar próximo de vocês. Me puxa pelo braço, me puxa pela orelha, me puxa pelo cabelo, tá entendendo? E eu não tenho condições de fazer nada sem ter a orientação dos meus mais velhos. Eu não consigo ainda hoje caminhar sem ter a orientação deles, né? Que nosso conselho, que é tão maravilhoso, alguns já estão partindo, seguindo a jornada que é bem por aí, né? Que é o que nós sabemos que é o processo mesmo, mas outros estão ficando, novos vão surgir e o Orixá vai conduzir tudo isso de maneira sábia, como sempre foi. Dizer que eu preciso continuar ao lado deles, próximo, junto, né? Minha mãe Neide também. E dizer aos mais novos que também cheguem para mim, porque eu aprendi, também cheguei no momento que eu também consegui estar, né? Então, eu estou aqui quando precisar, é só ter um pouco de paciência. Corro muito, luto muito, porque eu já construí casa, enfim, um monte de coisa, tem que correr para pagar as contas, e dizer que estamos aí. E só um recado para a gente, para nós, que tudo isso que está passando é um momento que nós estamos sentando novamente, utilizando mais a cabeça, vamos nos fortalecer, porque isso vai passar. Vamos nos fortalecer, vamos nos armar de conhecimento, de informação, e quando tudo passar, vamos estar prontos para recomeçar, redirecionar, rejuntar tudo que tem aí. Por isso que, mais uma vez, eu foco e coloco a extrema necessidade, né, de todos participarem, e principalmente um pedido meu, que eu faço até em nome de Oxum, que a juventude de terreiro faça essa parte dessa pesquisa. Eu acredito que ela é extremamente capaz, né? E que todos nesse processo tiveram participação. Os mais velhos, os homens, as mulheres e a juventude na execução, né? E, então, para concluir, é isso daí e dizer que vamos nos fortalecer mais. Abençoe a todos. Marcelo, estou com saudade, faz muito tempo que a gente não se vê. O Wilson, ele está recém entrando na faculdade, já está formado, está fazendo terceira pós já, do tempo que a gente não se encontra. E vamos vagarosamente caminhando. Vamos marcar outros momentos para a gente construir e seguir, né? Missão dada e missão cumprida. Sai uma, entra outra. Abençoe a todos. Diz aí, Vixen. Eu acho que a palavra é gratidão. Eu gostaria também de agradecer aos nossos coordenadores, Manilce e Babadiba,
né, porque eles estão à frente, né, são nossos mais velhos, e agradecer a eles por também fazer com que a rede esteja balançando, que a rede esteja em movimento. Então, isso é importante e a gente precisa agradecer a eles. A gente também precisa agradecer primeiro, aliás, a nossa ancestralidade, aos nossos aculos, né, que nós estamos aqui também por causa deles. Então, a gente precisa agradecer a eles, agradecer a Bartira, né, a nossa coordenadora nacional de juventude, que tem cedido o espaço para a juventude, né, ela poderia estar aqui falando hoje, mas ela disse, não, Victor, esse lugar, eu já não sou tão jovem mais, assim, que ela fala que nem Rodrigo, eu não sou tão jovem, mas esse espaço eu também preciso estar, né, para esse processo de aprendizagem mesmo e passar a experiência dela para nós. Então, obrigado, Bartira. Graças a Deus a gente tem estreitado a relação com o GT Nacional. Hoje eu posso falar tranquilamente em nome do GT Nacional. Digo, Rodrigo, que a gente está assim à disposição para a gente estar apoiando a sua atividade, a sua iniciativa. A gente vai abraçar sim e conte conosco. Então é isso, agradecer a Marcela, ao GT de Comunicação, a Pai Flávio, por estar aí também nos incentivando a usar essas ferramentas de comunicação e dizer que a gente precisa balançar a rede sim, parabenizar todos aqueles que antecederam nas lives, que estão de parabéns, a iniciativa de vocês é ótima e está ótima, então a gente precisa continuar assim, aquilo que vem dando certo, a gente precisa dar continuidade. Então é isso, agradecer a toda a juventude de Ilhéus, ao GT de Ilhéus, ao GT Nordeste, né, os meninos do Maranhão aí, que estão também com esse processo de fortalecimento do GT de juventude, aos meninos do Recife, enfim, espero também que fortaleça aí os meninos de Alagoas, né, Alagoas, enfim, então é isso, dizer que Cavungo nos abençoe, que Obaluaê traga saúde para a humanidade. Axé, Aueto, Ungu. Axé. Obrigado por agradecer. Diz aí. Só retificando aí, o trabalho da pesquisa não é meu, não, viu? Só ajudei na construção, ele é de todos, é da Renato. Foi a Renato que construiu, me chamou para fazer parte dessa construção e a gente só está afinando. Está pronto já está para a gente ter lançado, não é tanta coisa, mas essa semana chega de e-mail para tudo. Axé. Obrigado, muito obrigado mesmo, Rodrigo. Muito obrigado, Vixon, por ter disponibilizado o tempo de vocês para bater esse papo aqui e para, enfim, multiplicar essas informações, multiplicar esse conhecimento que vocês estão produzindo aí nos estados de vocês. Queria agradecer a todo mundo que estava aqui assistindo junto com a gente, ajudaram a gente a bater papo, a mãe Nilce, que está aqui postando no chat, a Melissa, que passou a live inteira aqui comentando junto com a gente. A ideia, Melissa, é que na próxima live a gente continue falando do processo dos estados e a Covid-19, como as pessoas têm se organizado a partir disso. Bartira, mandar um beijo para ela, que está aqui também no chat com a gente. Então, queria agradecer muito a Marajane, que está ajudando a gente nesse processo de construção. Sem ela, certamente, esses espaços não teriam acontecido. É quem está mobilizando as pessoas para estarem presentes aqui. Queria agradecer a Pai Flávio, que está aqui na sala com a gente também, fazendo com que os comentários subam aqui, abriu a sala para a gente, tem mobilizado aí o GT Nacional de Comunicação. Mais uma vez, agradecer Mãe Nilce, agradecer Babadib, a todo mundo que está nesse processo de construção junto com a gente. Tá mesmo, viu, Bartira? Tava pensando nisso. Beijo, viu, gente? Tchau, até semana que vem, tá? Beijo, fica com Deus, benção. Bartira, tô com saudade, fui chamar viu, sujeita?